Quanto mais momentâneo é o prazer, maior é a destruição. Há quanto tempo você não conhece mais a sua própria identidade? Há quanto tempo você percebe que está fraco e não faz nada para melhorar? Há quanto tempo você cai no mesmo vício e no mesmo pecado? Hoje eu quero falar sobre isso. Como a luxúria está destruindo a alma da nova geração de homens e como lidar com isso. Fechou? Bora lá. Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Crispa. Eu gostaria de falar sobre a luxúria. A luxúria é um pecado que tem afetado a vida de grande parte dos homens da geração Z, geração millennial, geração alfa, de qualquer geração. A questão é que a nossa sociedade hoje em dia é uma sociedade que estimula muito esse tipo de coisa, estimula muito conteúdos agressivos, filmes, novelas, TVs, séries, livros. Tudo isso tem incentivado muito a nossa mente a ficar cada vez mais suscetível a esse tipo de pecado da luxúria, a ter uma mente cada vez mais pornificada, por assim dizer. Eu vi um relato na comunidade do canal do Nathan MBC, eu gostaria de ler aqui. Alguém pode me ajudar com isso? Um tempo atrás, minha namorada terminou comigo porque ela não tinha mais nenhum desejo por mim, mesmo que ela ainda gostasse do relacionamento. Ela não sentia vontade de ter interação física ou íntima comigo. Ela me alertou que a gente começou indo rápido demais, porque eu queria tocar ela de forma mais íntima desde o início, onde eu só pensava em fazer aquilo. Eu insistia bastante mesmo quando ela falava que não queria ou que não era a hora daquilo. Eu não dava muita bola porque pensava que isso era normal. No dia do término, ela disse que o corpo dela começou a se bloquear e que qualquer interação comigo parecia cansativa demais para ela, mesmo ela dizendo que ainda me achava um cara legal. Olha o quão grave é isso. Claramente é uma consequência de uma mente pornificada, de uma mente que pensa em, acima de tudo, se satisfazer com seus próprios prazeres e trata uma mulher, cara, estamos falando de uma mulher, de uma pessoa real. A pessoa simplesmente tratou a namorada dele como um objeto sexual dele, para ele se satisfazer apenas, sem respeitar os limites da moça, sem amá-la como Cristo amou a igreja de fato, né, como lemos na Bíblia. E deixando de lado aquele papo de homem neurótico de internet, de que, com outro cara ela aceitaria esse tipo de coisa, mano, vamos ser coerentes por aqui, beleza? Sem esse tipo de papo por aqui. O que a Bíblia nos fala é o seguinte: em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, Pedro escreve o seguinte: maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando-a com honra como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Esse versículo, Pedro especifica maridos, porém, isso serve na verdade para todos nós homens. Como devemos tratar as mulheres? Não é sobre apenas marido e mulher, mas sobre homens e mulheres no geral. Se atente no seguinte: Pedro falou para tratarmos as mulheres com honra. Honra no grego é a palavra time, que pode significar dignidade, valor e respeito. Essa palavra também é usada para honrar pais, autoridades e a Cristo. Ou seja, isso significa claramente que a Bíblia fala que a mulher é uma pessoa de grande valor para nós e que devemos tratá-las com esse devido valor, pois, como Pedro fala no mesmo versículo, elas são coerdeiras do dom da graça da vida. Elas são coerdeiras da salvação, assim como nós. E por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque, cara, é o seguinte: quando você fantasia na sua cabeça através da porno, o ato de fazer relações com ela, você está desonrando-a de um nível surreal, cara, contra o que Deus nos ordenou e está em pecado. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28, diz o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, digo a vocês que qualquer um que atentar numa mulher para cobiçá-la, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ou seja, o que Jesus nos quer dizer com isso? Se estamos olhando para uma mulher de forma impura, desejando-a de forma impura, cobiçando-a, já estamos cometendo pecado em nosso coração. E é justamente sobre isso quando tratamos uma mulher sem honrá-la da forma correta. Jesus ainda continua nos versículos 29 e 30. Se o seu olho direito o induz a pecar, arranque-o e lance-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. E se a sua mão direita o induz a pecar, corte-a e lance-a fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ir ao inferno. Claramente, Jesus não fala isso literalmente, você arrancar algum membro do seu corpo, mas
Jesus faz um chamado severo e extremo para nós sobre cortar o mal pela raiz. É justamente sobre nos desapegarmos de tudo que temos, de tudo que possuímos e que valorizamos e realmente focar no que mais importa, que é a nossa salvação. O seu pecado de estimação está na área sexual? Você assiste conteúdo adulto e se alimenta de fantasias pecaminosas? Você objetifica pessoas? Isso é um sinal de que o seu desejo já saiu da vontade de Deus e se tornou algo do seu próprio coração pecaminoso. Você não está de acordo com o fruto do domínio próprio, mas de acordo com a sua carne pecaminosa. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 3 a 5, Paulo escreve o seguinte: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual, que cada um de vós saiba controlar o seu próprio corpo em santidade e honra, não na paixão de desejo, como os gentios que não conhecem a Deus. Daí eu te pergunto, você realmente conhece a Deus ao ponto de parar de pecar? Pense o seguinte: nada nessa vida é tão valioso ao ponto de causar nossa perdição espiritual, nossa ida ao inferno. Inclusive, no post desse guerreiro do YouTube, na comunidade do Natan, eu vi um outro comentário que eu achei muito legal para usar como complemento aqui em relação ao vídeo. Ele falou o seguinte: a vida é isso mesmo. Às vezes somos vítimas e às vezes somos vilões, entre aspas. E os dois cenários contêm ensinamentos que contribuem para a sua evolução. Basta ter humildade e sabedoria para enxergar, e disciplina e coragem para inserir esses aprendizados conforme os contextos da sua vida exigirem determinadas posturas da sua parte. Capítulo 29 de Provérbios traz uma lição sobre isso também. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Versículo 23. Erros fazem parte da nossa jornada. Todos nós aqui estamos em um processo de deixarmos de ser meninos para nos tornarmos homens. E para isso, precisamos ter plena consciência de nossas ações e de nossos desejos. Por que estamos fazendo isso? Por que estamos fazendo aquilo? Por que estamos desejando isso? E por que estamos desejando aquilo? Para que esses desejos não se tornem desordenados e tragam caos não só para nossas vidas, mas para as pessoas nas quais estamos juntas, seja uma mulher, um relacionamento, amigos e familiares. Pense um pouco sobre isso, beleza? Enfim, pessoal, essa é a reflexão do vídeo de hoje e eu gostaria de orar aqui com vocês. Vamos lá. Senhor Deus, Pai querido, Pai eterno, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui para falar sobre a Tua Palavra, para que eu consiga influenciar homens e mais homens para que eles sigam a Tua Palavra acima de tudo, Senhor, para que todos nós possamos nos tornar homens ordenados, homens conforme a luz de Cristo, Senhor, homens mais parecidos com Jesus acima de tudo. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê ensinamento e aprendizado não só através desse vídeo, mas que o Senhor possa levantar mais e mais criadores de conteúdo cristãos para falar sobre o Teu Evangelho e anunciar as boas novas, Senhor. E que o Senhor ajude mais e mais homens a serem melhores. Assim eu oro e te agradeço no Teu santo nome, Senhor. Amém. Pessoal, desculpa a demora, vou trazer mais vídeos aqui, estou com um projeto de trazer shorts e espero que vocês sigam comigo, pois esse canal promete. Tamo junto e até a próxima.